Com grande alegria nós chamamos a todos bem-vindos a este nosso culto, nós que estamos no período conhecido como Quaresma, o período que antecede a Páscoa, onde preparamos o nosso coração e a nossa alma para novamente recebermos a mensagem de que os nossos pecados levaram Cristo à cruz, mas que Cristo nos amou de tal maneira que se entregou para nos salvar. Em Cristo nós temos uma nova vida, nós nascemos agora na fé em Cristo e somos chamados de cristãos. Por isso que Jesus fala a Nicodemos no Evangelho de João capítulo 3, assim: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Com essas palavras iniciamos o nosso culto. Nós vamos invocar a presença de nosso Deus. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Antes da fundação
coração sincero, vamos agora nos aproximar de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe que, em nome e por amor de Jesus Cristo, Ele nos conceda o perdão. Confessemos os nossos pecados cantando. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor de seu nome, nos perdoou todos os pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Para você que confessou arrependido o seu pecado, crê em Cristo como seu Salvador e quer viver uma vida consagrada a Deus segundo a sua palavra, eu, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio a graça e o amor de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoa todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É a luz que ilumina meu ser.
Agora que nós ouvimos a palavra de perdão, nós podemos adorar a Deus lendo o Salmo 121. O Salmo 121 fala dessa nova vida que Deus nos deu através de Jesus Cristo. Nós agora não estamos mais sozinhos. Temos um Deus e Pai que nos ama, cuida de nós, nos abençoa, protege, guia por esta vida até nós estarmos com Ele no céu. O Salmo 121, o pastor fará esta leitura. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. A leitura do Antigo Testamento escolhida para hoje, nós encontramos em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 9, onde Deus aparece para Abraão e transforma a vida dele. Abraão recebe promessas de Deus, especialmente que da descendência dele nasceria o Salvador. E Abraão confia neste Deus, e nesta confiança neste Deus e nas suas promessas, ele viveu toda a sua vida. Assim também nós temos lindas promessas de Deus para nós, no céu, a vida eterna. Que também sejamos transformados pela palavra e vivamos uma vida de fé nessas promessas de salvação em Cristo. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias na terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a sua mulher Sarai e o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquiridos e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam na terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a leste e Ai a oeste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu dali, indo sempre na direção do Negueb. Assim termina a leitura do Antigo Testamento. Mas
escolhida para hoje encontramos em Romanos capítulo 4, versículos 1 a 8, depois o 13 ao 17, onde o apóstolo Paulo fala sobre Abraão. Abraão que foi justificado, isto é, foi aceito por Deus pela fé. Assim também nós, pela fé em Cristo, nós somos aceitos por Deus, as nossas vidas são transformadas e nós somos filhos e filhas de Deus. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Davi disse: bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem fé, a fé que Abraão teve. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações. Diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Assim termina a leitura da epístola. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Jesus.
Santo Evangelho escolhido para hoje encontramos em João capítulo 3, versículos 1 a 17, onde um tal de Nicodemos, que era uma pessoa que conhecia muito o Antigo Testamento, a lei de Deus, tem um encontro com Jesus. E neste encontro Jesus diz que se ele realmente quer ser salvo, ele tem que nascer de novo. Este nascimento é o nascimento na fé, no arrependimento dos pecados, na certeza de que através de Jesus Cristo nós temos uma nova vida, somos novas pessoas, filhos e filhas de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isto? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Assim termina a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé cristã nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Jesus, amigo Deus, que sofreu
Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneçam hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do Evangelho há pouco lido, João 3, 1 a 17, ressaltando o tema, como fazer parte do reino de Deus. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Estimados irmãos e irmãs, dois grandes problemas do ser humano do século 21 são a obesidade e o estresse. Muitas pessoas jovens infartam ou têm AVC, ou mesmo acabam sofrendo de depressão e outros transtornos, como de ansiedade. Depois de levar um susto, parando em um hospital por causa da vida estressante que levava, certo executivo mudou sua rotina de trabalho, sua alimentação e começou a fazer exercícios físicos. E ele então afirmou: eu renasci. Que bom que este homem teve ainda a oportunidade de mudar o que estava errado em sua vida, mas muitos, infelizmente, não têm mais oportunidade, morrem porque não viveram uma vida correta. Depois de um infarto, AVC ou outra doença grave, as pessoas costumam tomar decisão de mudar de vida. Largam tudo que era nocivo à sua saúde, vida sedentária, cigarro, bebida alcoólica em excesso, comida não saudável, estresse e preocupações, e passam a viver uma qualidade de vida. Muitas pessoas não se dão conta, ou se dão conta, mas não querem mudar seus hábitos errados de vida, até que aconteça a desgraça em sua vida. E se ainda houver tempo e oportunidade, aí que elas vão mudar. Mas por que esperar acontecer uma desgraça na vida para mudar? Por que não viver uma vida saudável antes de acontecer uma desgraça? Espiritualmente também as pessoas vivem uma vida errada, não têm qualidade de vida espiritual e estão sujeitas também a várias doenças espirituais. Muitas estão perdidas neste mundo e não poucas desesperadas. Só se dão conta de que têm de buscar a Deus e viver uma vida com Jesus depois que a desgraça acontece em suas vidas. E alguns não têm mais oportunidade para buscarem a Jesus e viverem uma vida espiritual saudável. Por que as pessoas precisam esperar a desgraça acontecer para mudar os seus hábitos errados de vida espiritual e buscarem a Deus, sua palavra, oração, igreja e viverem como cristãos? Nicodemos, da leitura do Evangelho, era um fariseu, um homem religioso, mas que na verdade estava vivendo uma vida espiritual errada, uma religiosidade mais para engrandecer a si mesmo do que a Deus, pois os fariseus se achavam exemplos de homens santos que cumpriram a lei perfeitamente. Nicodemos havia ouvido falar de Jesus e veio até ele intrigado e incomodado com tudo que Jesus era e o que ele dizia. Talvez ele soubesse que havia algo errado com a sua vida espiritual, mas não sabia direito o que era. Depois das apresentações, Jesus lhe diz: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos não entende as palavras de Jesus e pergunta: como é que um velho pode nascer novamente? Jesus diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Como fazer parte no reino de Deus? Nascendo novamente. Nicodemos sabia que o reino de Deus é onde Deus é rei e a pessoa serve a Deus. Ele quer pertencer ao reino de Deus. E aqui nos deparamos com a primeira questão vital para você e para mim: onde você quer passar a eternidade? No reino de Deus do céu ou no inferno? Nicodemos queria fazer parte do reino de Deus e ir para o céu.
Mas aí vem a segunda questão: como fazer parte do reino de Deus e ir para o céu? E a resposta de Jesus é clara e objetiva: nasça novamente. Por que nascer novamente? Porque na verdade, espiritualmente, o ser humano, por causa do pecado, está totalmente morto e condenado ao inferno, como diz Romanos 3, 22 e 23. Não existe nenhuma diferença entre as pessoas, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. E Romanos 5,12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. O pecado fez um estrago tão grande na vida dos seres humanos, como uma doença que atinge o coração e a alma da pessoa e faz o seu corpo parar de funcionar. O pecado matou a nossa vida espiritual. O pecado matou a nossa alma. É necessário, para fazer parte do reino de Deus e ir para o céu, um novo nascimento espiritual, uma nova vida. Foi para isso que Jesus Cristo veio ao mundo, sofreu, morreu na cruz e ressuscitou, como ele mesmo diz para Nicodemos em João 3,16: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por causa da vinda de Cristo ao mundo, do seu sofrimento pelos nossos pecados da cruz, sua morte e ressurreição, nós podemos ter uma nova vida. Aliás, nós podemos ter a vida, pois por causa do pecado, nós estávamos mortos espiritualmente. Cristo é a nossa vida, Ele é a nossa salvação, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há possibilidade de vida e salvação senão pela fé nele. Como fazer parte do reino de Deus? Nascendo novamente e andando na luz. O nascer de novo é ter uma vida transformada pela ação de Deus Espírito Santo, ou pelo batismo, ou pela palavra de Deus ouvida. Nós, de mortos espiritualmente, passamos a termos vida espiritual. De inimigos de Deus, passamos a ser filhos e filhas de Deus. De perdidos em pecados a achados em Cristo. De condenados ao inferno a salvos para o céu. Pela fé em Cristo Jesus, nós temos um novo coração, uma nova alma, um novo ser dentro de nós, que nos impulsiona a amarmos a Deus acima de todas as coisas e amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Este novo ser faz com que busquemos em primeiro lugar o reino de Deus, a sua palavra, a oração, a igreja e a vida cristã vivida segundo a palavra de Deus. Agora, pela fé, temos esta nova vida, que é simbolizada por Jesus como uma vida na luz da salvação. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, mas para que as suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. Efésios 2, 9 e 10 também diz assim: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Receber o Espírito Santo e a nova vida implica em uma mudança radical de vida. O pecado não pode mais ser feito. O pecado pertence a quem vive nas trevas e está morto espiritualmente. Pertence àquele que não nasceu de novo, ao que não é da luz, ao que está morto espiritual e eternamente. O cristão luta contra as tentações e faz o máximo para fazer a vontade de Deus em sua vida. Assim como José no Antigo Testamento foi tentado a pecar com a esposa de Potifar e disse: como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? E Paulo em 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim:
Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por alto preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Como fazer parte no reino de Deus? Nascendo novamente, andando na luz. O meu viver é Cristo, disse o apóstolo Paulo, e este é o lema de todo aquele que nasceu em Cristo para uma nova vida. Paulo diz que nós, como cristãos, devemos fazer tudo para a glória e honra de Deus. Ele diz em 1 Coríntios 10:31, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Colossenses 3:16 e 17 diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Estimado irmão e irmã, como fazer parte no reino de Deus? Nascendo novamente, andando na luz. Estamos na quaresma, época de repensarmos a nossa vida e mudarmos o que não está legal em nossa vida, especialmente em relação a Cristo, sua palavra, igreja e vida cristã. Por falar nisso, como anda a sua saúde? Está se cuidando? Está vivendo de maneira saudável? Ou está esperando acontecer uma desgraça para ver se dá tempo depois para mudar de vida? Precisamos aprender a ter uma vida mais saudável, mais qualidade de vida, senão uma hora pode dar algum problema. Espiritualmente também, precisamos ter uma vida espiritual mais saudável, uma qualidade de vida espiritual. Isso acontece quando renascemos para uma vida diferente da que o mundo vive. Nós, como cristãos, colocamos em primeiro lugar a Cristo, a sua palavra, oração, igreja, e vivemos uma vida consagrada a Deus segundo a sua palavra. A nova vida precisa ser acompanhada de uma mudança radical da pessoa. O pecado tem que ser evitado. E a vontade de servir a Cristo precisa prevalecer em nossas vidas. Nós conhecemos a palavra de Deus e sabemos como devemos viver. Se continuamos a viver em pecados, vamos morrer aqui eternamente no inferno. Por outro lado, se vivemos uma vida de fé, uma vida de serviço a Deus, uma vida de busca da palavra de Deus, na leitura da Bíblia diariamente em casa, na oração, no participar ativamente da igreja, nós seremos felizes aqui, teremos uma qualidade de vida espiritual e um dia estaremos no reino de Deus, no céu. Assim, tendo esta vida espiritual, nós seremos felizes. E no dia que partirmos deste mundo, seremos recebidos pelo nosso Senhor lá no céu, com um grande abraço, e ouviremos da sua própria boca: você foi um servo bom e fiel, foi fiel no pouco, viveu a nova vida que eu lhe dei. Agora venha e entre na alegria do meu reino para todo sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Eu só confio no Senhor.
Vamos fazer oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque nós fomos trazidos das trevas do pecado e da condenação eterna para a maravilhosa luz da salvação em Cristo. Que nós possamos nos alegrar nesta nova vida que nós temos pela fé em Cristo. Que nós possamos andar na luz de Cristo, na luz da Tua Palavra. Que possamos estar perto de Ti sempre na oração, agradecendo e pedindo. E juntos da igreja possamos Te servir com tudo que somos e temos, para que essa Tua Palavra que salva, que dá uma nova vida, alcance todas as pessoas deste mundo. Que a alegria da salvação em Cristo seja a marca da nossa vida e que tudo o que fizermos, falarmos e pensarmos seja para a Tua glória e para a Tua honra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.